Graças a Deus, estamos juntos nesse dia que estamos tentando nos preparar para o Natal. E nesse momento que nos unimos em pensamento, em coração, vamos lembrar daquele, nosso mestre, mestre de todas as horas, que está sempre no nosso caminho, tentando nos alertar, nos orientar, nos tirar daquele caminho antigo do homem velho para realmente chegar à regeneração e nos transformarmos nesses homens novos. Pensamento equilibrado, emoções de caridade, emoções de esperança, emoções de afabilidade, de doçura. Então é com esse mestre agora que abrimos o nosso trabalho com a querida oração. E na nossa reflexão dessa noite, vamos pensar na grande transição que o Espiritismo nos apresenta. Ele nos traz duas propostas bem significativas, relembrando dentro do cristianismo. Uma delas é a reencarnação. É necessário que a gente venha, que a gente nasça várias vezes para que a gente possa aprender.
Vejam, até um animal, né, um bichinho de estimação, um animal que está selvagem, ele também tem esse processo de nascer, viver, desencarnar e voltar à vida. Quantas vezes assim que o aprimoramento tiver necessidade. Agora, qual é a diferença nossa para um animal na sua evolução, né? A questão da reencarnação. A questão da reencarnação para nós já é a respeito do uso da intenção. Quando o nosso espírito chega nesse grau de usar a intenção, usar a vontade, nós tomamos mais responsabilidade sobre nós e sobre o mundo. É assim, no uso da intenção, que nós vamos construindo a chamada sombra. Sombra é aquele arquétipo importante da nossa psique, de tudo aquilo que os padrões sociais, os nossos tabus, os nossos preconceitos não toleram e a gente tende a guardar uma instância da nossa psique. Só que essa sombra vai virando um abismo. Muitas vezes esses resquícios desse lado guardado vêm à tona, alterando também o nosso juízo de realidade, alterando o nosso discernimento, a nossa capacidade de ter força, de decidir. E muitas vezes o que acontece? A gente tem uma desvalorização da vida. Isso é muito sério, é muito grave. E todos nós temos, muitas vezes, esse encontro com a sombra. E a gente tem que tomar muito cuidado porque ela é sedutora. Então, dentro dessa proposta cristã da reencarnação, existe a busca de uma real vivência na evolução espiritual. Hoje, falando sobre o Evangelho, principalmente às vésperas, né, de amanhã, dia 24, onde a gente normalmente se reúne com a família, os amigos, ou a gente está quietinho, mas que é um momento, querendo ou não, especial, mesmo que a gente não esteja em torno de uma mesa para um banquete, mas que a gente esteja junto, lembrando dessa passagem, essa reflexão. Então, que a gente use o Natal para pensar 3 aspectos simples. Primeiro, convite à nossa renovação interior. O Natal é esse apelo. O Natal não é o consumo, não é com quem estamos ou deixamos de estar, mas é essa renovação do nosso fórum íntimo. Será que nós estamos realmente alinhados com aquilo que a gente se propôs ao reencarnar? Será que dentro do planejamento da nossa vivência reencarnatória, a gente realmente está fazendo esforço para vencer as tentações, as tendências a nos puxar para essa sombra? Hábitos ruins, crenças ultrapassadas, adoecimento moral? Então, um desses primeiros passos é o convite à renovação do nosso estado interior. Mas para que isso aconteça, Jesus nos dá uma proposta e Paulo de Tarso reafirma: fora da caridade não há salvação. Mas olha, estamos no país onde mais se faz caridade, é o lugar onde mais existem casas assistenciais no mundo. Então, que caridade é essa? Né? Essa caridade da sinceridade. Quando a gente pensa em caridade, a gente pensa em alguém que tem menos que nós. Menos no sentido financeiro, ou porque estão desabrigados, ou estão passando fome, falta um necessário para a vida orgânica. Mas a caridade está um pouco além disso, na verdade muito além. A caridade, ela tem uma sinceridade, a sinceridade de estar lado a lado com o próximo. Quando eu me sinto superior ou inferior, a caridade não existe. Pode até ter um movimento solidário, pode até ter um movimento, um rompante de generosidade, mas a caridade mesmo ali não é feita, porque nos distingue em classes, em diferenças. Porque a caridade une, a caridade quebra todas as barreiras das nossas crendices sociais. E para isso acontecer, é necessário que a gente venha desenvolver um estado de humildade. Como ter humildade se não pensar como almas? Almas que estão em trajetória na Terra. Não almas que são mais importantes que outras. Toda tarefa, como diz a espiritualidade, é digna. Toda tarefa é meritória. Mais importante no sentido de maior número de pessoas ou menor número, ela é importante para aquele que a executa. E com certeza tem a sua cota de serventia para a humanidade. Então pensemos que a humildade, na verdade, é um estado de harmonização entre todos. Nos sentimos iguais, embora muitas vezes tenhamos que viver em situações diferentes socialmente, culturalmente, financeiramente. Mas
A terceira instância, ela é muito importante porque ela vai falar da nossa necessidade do amor incondicional. Vejam, para que a gente faça esse esforço de vencer as nossas más tendências, entendamos a caridade como um estado profundo de igualdade humana com a humildade, sem essa ideia de que o amor incondicional está ao nosso lado, a gente não consegue. Porque sem o amor incondicional não há o perdão. A gente sabe muito bem que o perdão é um movimento, né? Parece que o perdão, ele gira, vira e mexe, algo que aconteceu alguns anos atrás, parece que volta a povoar o nosso estado psíquico, mexer com as nossas memórias, as nossas emoções, e aí recobra da gente esse reafirmar de construir o reino de Deus dentro de nós, no esforço de vencer a tendência da mágoa, a tendência de se sentir ofendido, a se sentir injustiçado, diminuído. E quando a gente, sem perceber, nutre essa sensação, a gente pode ter um rompante do comportamento oposto. Na sensação de me sentir menor, injustiçado, diminuído, eu posso ter momentos onde eu não vejo o meu irmão como igual, eu vejo ele na diferença e eu passo a tratar com rispidez, com intolerância, com agressividade, com falta de educação, a título de verdade, de ser muito verdadeiro. Então, a gente precisa equilibrar essa balança divina dentro de nós, e o Natal é o momento de chamar a essa renovação pela identificação do que viemos fazer na Terra. Então, o que é importante para cada um de nós? Entender que estamos aqui realmente de passagem. Essa passagem não é só curta, é necessária. Essa passagem, nós vamos, pela lei da atração, trazer pessoas que temos uma afinidade amorosa já construída, mas que essa sombra, muitas e muitas vezes, vai falar alto na lei da atração, irradiando uma energia nossa, atraindo a convivência com pessoas que têm o mesmo perfil psicológico que nós também já tivemos no passado. Tem as mesmas falhas morais, mais agravadas, menos agravadas, mas as mesmas faltas morais que ainda estão sendo trabalhadas dentro de nós. E por isso nós temos que viver esse circuito de entender que nós precisamos fazer essa conversão. O estado de conversão é um estado onde a gente aceita realmente abandonar a nossa vida mental de pecado. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque eu acho que pecado é uma palavra trabalhada para sentir peso. Mas a questão da conversão é a inversão das nossas intenções reais. Fazer as coisas com honestidade, fazer as coisas sem querer ter ganho secundário, né? Trazer mais honestidade para o nosso estado de sentimento. E isso nos gera uma comunhão maior com Deus. A gente sente a força de Deus atuando por nós também. É como se a nossa intuição falasse mais rápido entre devo ou não devo, pode ou não pode, é certo ou é errado. É como se nos advertisse de uma lembrança, de alguma forma que a gente já conhece aquele erro. É como se a nossa intuição acordasse e nos inspirasse pela força divina a dizer, por aí não vá mais, chega, esse caminho você conhece e já sabe a dor que ele é capaz de causar. E isso estimula dentro de nós a sensação da nossa missão na Terra. Lógico que espíritos nobres e grandes mentes da humanidade vêm para a Terra com grandes missões. Nós somos pequeninos ainda, então vamos pensar na nossa tarefa. É um jeito de lembrar, através dessa comunhão com o Pai, aquilo que precisamos realmente seguir. É o jeito de selecionar o joio e o trigo, a erva daninha com a boa semente, que vai ficar no terreno da nossa consciência. E aí vai gerar um estado muito importante, que é um estado, não chega a ser uma plenitude, mas é um estado de graça. É um estado onde, mesmo diante de situações difíceis, de enfrentamento, de provas, a gente mantém uma calma interna. Não é um prazer de dias felizes, mas é uma calma interna que faz com que a gente entenda o que estamos vivendo. E ao entender profundamente as causas morais e espirituais dos problemas que estamos passando, a gente tem uma capacidade de ressignificar a dor muito maior. E é aí que vem a sugestão espiritual da gente prestar muita atenção no pensamento.
prestar atenção no panorama da nossa mente. Tomar muito cuidado com aquilo que a gente nutre a nossa vida mental, onde a gente assiste os nossos programas, as conversas, porque é uma forma também de higienizar e deixar que a nossa alma converse mais com o nosso dia a dia, com o nosso ego, nos poupando sofrimentos. E isso vai fazer com que a gente lute contra a fixação mental. A fixação mental é o adoecimento de algum panorama da nossa vida, algum setor, seja o setor financeiro, seja o setor afetivo, seja o setor familiar, o setor espiritual, não importa. A gente sai daquelas criações negativas, aquelas induções mentais negativas, também sugeridas pela vida espiritual, pelos nossos irmãos adoecidos do mundo astral, e a gente consegue fluir as nossas ideias e renovar essa atitude íntima. Porque se a gente fica muito tempo remoendo um pensamento negativo, a gente está dando forma para ele de novo. Nós estamos estimulando a ideoplastia e dando condições daquele medo, daquela censura, daquele tabu entrar para o mundo da forma. Darmos forma àquele medo, àquela insegurança, para que ela encontre caminhos e se efetive no nosso dia a dia. E esse é um perigo muito grande. Então, pensemos o seguinte, a espiritualidade com muito carinho, ela fala coisas simples e profundas. Não esqueçamos da prece. Lembra que a espiritualidade, sempre que começa um trabalho, ele começa o trabalho pedindo bênçãos ao Pai, pedindo forças e direcionamento para as inspirações. E sempre que encerrarmos uma tarefa, das mais simples, às vezes até de limpar uma casa, levar um filho para a escola, que a gente dê graças a Deus pela oportunidade. Essa comunhão de estar com Deus em nosso pensamento é um escudo, é uma defesa tanto para as coisas que estão externas, para o mundo que está em um rodamuinho de transformações, uma carga magnética muito forte, quanto também para dentro. Que essas tendências que ainda não foram resolvidas dentro de nós, que a gente está em plena luta entre o bem e o mal, mas que precisam ser vencidas e erradicadas dentro do nosso coração. Por isso a oração é a grande ferramenta. Mas, pela orientação ainda espiritual, eles não estão estimulando a gente a ter uma vida contemplativa, que a gente viva o dia rezando. Não, não é isso. Que a gente saiba do valor da prece, mas que a gente tenha que ir para a ação. Que a gente preste atenção, então, nessa força determinante da nossa escolha. Viemos para o mundo para aprender a fazer escolhas. Viemos para essa reencarnação para discernir diante de tantos testes que aparecerão em nosso caminho. Então, que a gente não reze mais pedindo que afaste o mal. Que a gente aprenda, então, a entender esses desafios como as grandes provas de confiança que o nosso Pai deposita em cada um de nós. Porque Ele sabe que a gente tem força para mudar. Ele sabe que a gente tem o potencial. Ele é nosso Pai. Então, Ele nos dá esse potencial de transformação e regeneração. Mas precisamos da enxada na mão. Precisamos do trabalho, precisamos do esforço. Né? A gente precisa aprender a olhar aquilo que nós fazemos para entender aquilo que nós atraímos. Caso contrário, continuaremos ainda refém de uma fé infantil, uma fé frágil, temerosa, que não nos faz andar e sim estacionar na lei da evolução. Então vamos juntos numa prece, nesse momento sagrado, vamos pedir ao Pai que abençoe os nossos lares, cubra os nossos lares do seu amor, da sua harmonia, da sua beleza. Que cada um que está habitando esse lar possa se beneficiar desse encanto, dessa energia maravilhosa, nos encorajando, nos fortalecendo, entendendo que toda a prova do caminho é uma oportunidade bendita de exercitarmos aquilo que a gente disse que aprendeu. Então que não nos falte a paciência, a tolerância de começar tudo de novo, quantas vezes forem necessárias. Abençoe os nossos animaizinhos, fortaleça as nossas crianças, acalme o coração dos nossos idosos,
dê amparo àquele que está na liderança familiar, e que cada um de nós encontre tudo aquilo que precisa. Nem sempre, como a gente sempre fala, nem sempre é o que a gente pede, mas na justiça e na misericórdia do Pai, a gente tem certeza de que Ele nos dá sempre aquilo que precisamos. Graças a Deus, graças a Jesus, tenhamos todos um excelente Natal, com a vibração mais límpida do Cristo, com a vibração de renovação dos nossos votos, com o nosso coração cheio de fé e de amorosidade. Muito obrigada a todos, nos encontramos na próxima semana. Grande abraço.